Existe um lugar no Brasil onde a Coca-Cola encontrou uma concorrente que não conseguiu simplesmente apagar. Uma bebida rosa, doce, com gosto de cravo e canela, que virou símbolo de um estado inteiro. O nome dela era ainda mais improvável, Guaraná Jesus. Mas o detalhe mais estranho não estava na cor, nem no sabor. Estava no homem por trás da fórmula. Jesus Norberto Gomes era farmacêutico, inventor, empresário e uma figura cercada de polêmicas. Ateu, acusado de ligação com o comunismo, preso no clima de repressão política dos anos 1930 e lembrado como alguém que não se curvava facilmente. Esta é a história de como um xarope criado no Maranhão virou um dos refrigerantes mais únicos do Brasil, e de como a Coca-Cola acabou comprando uma marca que, em seu próprio território, era mais forte que ela. 1891. Interior do Maranhão. Vitória do Mearim era uma cidade pequena, rural, onde as oportunidades eram poucas, e o futuro de um menino pobre já estava traçado antes mesmo de ele nascer. Jesus Norberto Gomes nasceu nesse cenário. Não havia nada de extraordinário em sua infância. Nenhum sinal de genialidade, nenhuma profecia familiar. Apenas mais um garoto que precisaria trabalhar cedo se quisesse sobreviver. Aos 14 anos, Jesus tomou a decisão que mudaria tudo. Deixou Vitória do Mearim e seguiu para São Luís, a capital do estado. Sozinho, sem dinheiro, sem contatos, apenas a vontade de construir algo diferente. São Luís, na virada do século, era conhecida como a Atenas brasileira, uma cidade com tradição literária e intelectual, onde o porto ainda pulsava com o movimento comercial. Era ali que Jesus precisava estar. Sua primeira oportunidade veio rápido. Conseguiu emprego na farmácia Marques, na rua João Lisboa. Naquela época, farmácias não eram apenas pontos de venda. Eram laboratórios. Os farmacêuticos manipulavam fórmulas, criavam medicamentos, testavam compostos, e Jesus se revelou um aprendiz voraz. Em pouco tempo dominava as receitas, entendia os ingredientes, sabia combinar substâncias com precisão quase instintiva. Aos 20 anos, ele já não era mais aprendiz. Comprou sua própria farmácia, a Galvão. E foi ali, naquele pequeno estabelecimento no coração de São Luís, que Jesus começou a criar seus próprios produtos. Antigripal Jesus, xarope peitoral Jesus, Jesulina, uma pasta dentifrícia. Ele batizava tudo com o próprio nome, não por vaidade religiosa, não por devoção, mas porque acreditava em si mesmo, porque o nome Jesus para ele era apenas isso, um nome, o nome dele. E nisso residia o primeiro paradoxo de sua vida, porque enquanto criava produtos com o nome de Cristo, Jesus Norberto Gomes não acreditava em Deus. São Luís, nas décadas de 1920 e 1930, era uma cidade de contradições. De um lado, a elite conservadora, profundamente católica, ligada às oligarquias rurais que controlavam o Estado desde o Império. Do outro, uma classe emergente de profissionais, intelectuais, trabalhadores que começavam a questionar as estruturas. E Jesus Norberto Gomes circulava entre esses dois mundos. Como farmacêutico bem-sucedido, tinha acesso à elite, mas suas ideias o colocavam do lado oposto. Ele era ateu, declaradamente. Em uma sociedade onde a Igreja Católica ditava os costumes, onde padres tinham poder político real, onde questionar a fé era quase um crime social, Jesus não escondia suas convicções. Mais do que isso, era visto por muitos como simpatizante do comunismo. Lia sobre as transformações na União Soviética, debatia sobre justiça social. Acreditava que o trabalhador merecia participação nos lucros e praticava isso em sua própria farmácia. Enquanto outros empresários exploravam seus funcionários, Jesus dividia os ganhos, dava condições dignas, tratava com respeito. Isso o tornava popular entre os trabalhadores e perigoso para a elite. Aqui cabe uma observação importante. Este canal não é sobre política, e a intenção aqui não é defender nem condenar uma ideologia. Mas para entender essa época,
é preciso lembrar que o comunismo dos anos 1930 era visto por muitos trabalhadores, intelectuais e pequenos profissionais como uma promessa de justiça social contra um sistema extremamente desigual. Muita gente que simpatizava com essas ideias não tinha a dimensão completa do que a União Soviética se tornaria sob Stalin, nem dos crimes que ficariam mais conhecidos depois. Ao mesmo tempo, no Brasil de Getúlio Vargas, a acusação de comunista também podia ser usada como arma política contra qualquer pessoa considerada perigosa, rebelde ou inconveniente. Por isso, no caso de Jesus Norberto Gomes, o mais prudente não é tratá-lo como vilão ou herói ideológico, mas como um homem de seu tempo, alguém com ideias progressistas em choque com a elite conservadora, com a igreja e com o clima político autoritário daquela época. Mas foi na farmácia Galvão, entre fórmulas e experimentos, que Jesus criou o produto que mudaria sua vida. Não foi planejado. Não foi uma grande estratégia de negócios. Foi quase um acidente. Jesus estava desenvolvendo um xarope medicinal, algo para tratar problemas digestivos. Combinou água gaseificada com extrato de guaraná, cravo, canela. A mistura ganhou uma cor vermelha intensa. O sabor era doce, aromático, diferente de tudo. Quando os netos de Jesus provaram aquele xarope, a reação foi imediata. Adoraram. Não queriam tomar como remédio, queriam beber como refresco. E Jesus percebeu que tinha nas mãos algo muito maior do que um medicamento. Tinha uma bebida, única, inconfundível. A primeira versão do Guaraná Jesus tinha um sabor levemente amargo. Não agradou ao público. Jesus poderia ter desistido, mas ele era obstinado. Continuou experimentando, ajustando a fórmula, testando combinações, até que chegou à versão perfeita, doce, com toques de cravo e canela, com aquela cor rosa que se tornaria sua marca registrada. Criado nos anos 1920 e comercializado a partir de 1927 pela farmácia sanitária, o produto foi batizado da mesma forma que Jesus batizava tudo: Guaraná Jesus. O nome gerava confusão. As pessoas perguntavam se era uma bebida religiosa, se tinha alguma ligação com a igreja, e Jesus, o ateu, respondia com simplicidade: era só o nome dele, nada mais. Mas o paradoxo ficava cada vez mais evidente. Um homem que não acreditava em Deus vendia um refrigerante chamado Jesus. E esse refrigerante começava a conquistar o Maranhão, 1935. O Brasil vivia um momento de tensão política extrema. Getúlio Vargas governava com mão de ferro. Dois movimentos ideológicos disputavam espaço no cenário nacional. De um lado, a Ação Integralista Nacional, de cunho fascista, liderada por Plínio Salgado. Do outro, a Aliança Nacional Libertadora de inspiração comunista, com Luiz Carlos Prestes como figura central. A polarização era total, e em novembro daquele ano, a ANL tentou derrubar Vargas através de levantes militares. Começou em Natal, depois Recife, então Maranhão, por fim Rio de Janeiro. A intentona comunista, como ficou conhecida, durou poucos dias, foi esmagada pelas forças legalistas, e a repressão que se seguiu foi brutal. Vargas usou o levante como justificativa para perseguir comunistas, simpatizantes, qualquer um que representasse ameaça ao regime. Centenas foram presos, muitos torturados, alguns desapareceram. Meses depois dos levantes, em maio de 1936, Jesus Norberto Gomes foi preso sob acusação de associação ao comunismo. E talvez houvesse fundamento na suspeita. Suas ideias progressistas eram conhecidas, sua relação com trabalhadores, suspeita, seu ateísmo, provocador. A elite econômica do Maranhão o temia, não só pelas ideias políticas, mas porque Jesus representava algo novo, um empresário que não seguia as regras antigas, que não se curvava à igreja, que tratava funcionários como iguais. Não se sabe exatamente quanto tempo Jesus ficou preso. Os registros são escassos, e esse ponto de sua biografia é cercado de controvérsias e silêncios. O que se sabe é que ele saiu. Voltou para São Luís. Voltou para sua farmácia.
E continuou fabricando o Guaraná Jesus como se nada tivesse acontecido, porque para ele suas convicções não eram negociáveis, e o refrigerante que levava seu nome continuava ganhando força. Mas a relação com a Igreja Católica só piorou. Segundo relatos preservados pela memória local, houve uma briga com um padre. Os detalhes se perderam no tempo, mas o resultado teria sido dramático. Jesus Norberto Gomes foi excomungado, expulso da comunhão católica, considerado indigno dos sacramentos. E em resposta, segundo a mesma tradição oral, fez algo que alimentaria lendas por décadas. Mandou trazer da Alemanha várias máscaras de Fausto, o personagem de Goethe que vende a alma ao demônio, e colocou essas máscaras nas entradas da farmácia Galvão. Era uma provocação, um deboche, uma forma de dizer: se vocês me consideram do demônio, eu aceito o papel. E a cidade reagiu. Alguns evitavam a farmácia, outros iam só para ver as máscaras. E Jesus continuava vendendo o seu refrigerante rosa, o refrigerante que levava o nome de Cristo, feito por um homem excomungado. O paradoxo estava completo. Enquanto Jesus Norberto Gomes enfrentava a igreja e a elite conservadora, o Guaraná Jesus se espalhava pelo Maranhão com uma força que ninguém esperava. Não era só o sabor, era a identidade. Era o orgulho de ter algo criado ali, por um maranhense, que não se parecia com nada que vinha de fora. A cor rosa chamava a atenção. O sabor de cravo e canela era inconfundível. E o nome gerava conversas. Sempre gerava conversas. Jesus expandiu a produção. Saiu da farmácia e montou a fábrica São Luís, na Rua da Paz. Comprou equipamentos, contratou funcionários e manteve sua filosofia. Participação nos lucros, condições dignas, respeito ao trabalhador. Era algo revolucionário para a época e funcionava. A fábrica crescia. O Guaraná Jesus chegava às cidades do interior. Ganhava espaço em bares, restaurantes, festas. Talvez você se lembre daquela bebida rosa que tomava na infância. Talvez tenha sido em uma viagem ao Nordeste, ou em uma visita a amigos maranhenses. Se você ainda não experimentou o Guaraná Jesus, vale a pena procurar. Não só pelo sabor, mas pela história que cada gole carrega. Nos anos seguintes, o refrigerante se tornou parte da cultura maranhense. Mães batiam Guaraná Jesus no liquidificador para que os bebês pudessem tomar. Era servido em casamentos, aniversários, festas de São João. Virou tradição acompanhar tapioca ou bolo no lanche da tarde com uma garrafa gelada. E o slogan que marcou gerações dizia: Guaraná Jesus, gelado pra chuchu. Mas Jesus Norberto Gomes não vivia apenas para o refrigerante. Ele era um homem de múltiplos interesses. Fazia expedições para a Amazônia. Trazia ervas da floresta. Experimentava com a biodiversidade local décadas antes de isso se tornar tendência. Seu neto, Fábio Gomes, contaria anos depois que Jesus era visionário, que acreditava que o grande tesouro farmacológico do mundo estava na selva amazônica, que entendia o valor daquilo muito antes de o resto do país perceber. E em meio a tudo isso, Jesus continuava sendo o homem que havia entrado em choque com a igreja. O ateu que vendia um refrigerante chamado Jesus morreu em 1963. E segundo a memória preservada sobre ele, nunca voltou atrás nas próprias convicções. Nunca renegou suas ideias. Deixou para trás uma família, uma fábrica e um refrigerante que se tornara símbolo do Maranhão. Após a morte de Jesus Norberto Gomes, a família assumiu o controle do negócio. O Guaraná Jesus continuava forte. Continuava sendo o preferido no Maranhão. Mas o mercado de refrigerantes no Brasil estava mudando. Grandes empresas entravam com força. A Coca-Cola expandia sua rede de franquias. A Antártica ganhava espaço. E marcas regionais começavam a enfrentar pressão. Nos anos 1960, a fábrica foi vendida para a Companhia Antártica. Mas a relação não foi tranquila. Houve disputas judiciais. A família acusava a empresa de adulterar o produto, de mudar a fórmula, de desrespeitar o legado de Jesus Norberto Gomes. As questões foram eventualmente resolvidas,
Mas o episódio deixou claro algo importante: o Guaraná. Jesus não era apenas mais um refrigerante, era patrimônio. Nos anos 1980, os direitos de fabricação foram vendidos para a Companhia Maranhense de Refrigerantes, uma empresa que era franqueada da Coca-Cola no estado. A venda veio com condições claras. A fórmula deveria ser mantida. O sabor não poderia mudar. A identidade do produto precisava ser preservada. E por 2 décadas, foi exatamente isso que aconteceu. Mas no início dos anos 2000, a Coca-Cola Brasil tomou uma decisão estratégica. Comprou a marca Guaraná Jesus, que não foi por acaso. No Maranhão, o refrigerante rosa tinha uma participação de mercado superior à da própria Coca-Cola. Sim, você ouviu certo. Havia um lugar no Brasil onde a maior empresa de bebidas do mundo perdia para um produto regional. E a Coca-Cola, em vez de tentar destruir o concorrente, decidiu incorporá-lo. A negociação foi cuidadosa. A Coca-Cola se comprometeu com a família de Jesus Norberto Gomes a preservar a identidade da marca, o sabor característico, a cor rosa, o logotipo que reproduzia a assinatura do criador. E mais importante, manter a produção em São Luís, manter o vínculo com o Maranhão, não transformar o Guaraná Jesus em mais um produto genérico de linha. E a Coca-Cola, até onde se pode observar, preservou esses compromissos. Em 2008, lançou uma campanha de cocriação. Apresentou 3 opções de rótulo para o público maranhense escolher através de votação popular. E o design vencedor foi inspirado nos azulejos coloniais portugueses de São Luís. Era uma forma de reforçar a identidade local, de dizer: esse refrigerante pertence a vocês. O projeto ganhou o Prêmio Internacional de Excelência em Design em 2010, medalha de ouro. Reconhecimento global. E o Guaraná Jesus continuava sendo produzido na mesma cidade, com o sabor característico que Jesus Norberto Gomes havia criado décadas antes. Por muito tempo, o Guaraná Jesus ficou concentrado no Maranhão e em mercados regionais próximos. Quem visitava a região voltava falando daquele refrigerante rosa, postava fotos nas redes sociais, comentava sobre o sabor único, e a demanda começou a crescer. Pessoas de outras regiões queriam experimentar. Maranhenses que se mudaram para São Paulo, Minas Gerais, Paraná, sentiam falta do gostinho de casa. A Coca-Cola percebeu a oportunidade. Em 2016, começou a expansão oficial para outros estados. Primeiro São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Depois Distrito Federal. Em 2024, chegou oficialmente a Goiás e Tocantins através de distribuidoras do sistema Coca-Cola. Mas a estratégia era inteligente. Fora do Maranhão, o Guaraná Jesus era vendido como produto premium. Latas de 350 mililitros, preço mais alto, posicionado ao lado de bebidas importadas. Não era para competir com Coca-Cola ou Guaraná Antártica. Era para ser alternativa, diferente, especial. Nas novas regiões, o Guaraná Jesus conquistou um público específico, pessoas que buscavam novidade, que queriam experimentar algo autêntico, que valorizavam história e identidade regional. Influenciadores digitais começaram a falar sobre a bebida. Vídeos no YouTube mostravam reações ao primeiro gole. Sommeliers de refrigerante analisavam o sabor. E a bebida rosa do Maranhão virava fenômeno nacional. Mas no Maranhão nada mudou. Lá, o Guaraná Jesus continuava sendo o refrigerante do dia a dia. Vendido em garrafas de vidro, PET, latas, tamanhos de 200 mililitros a 2 litros, presente em toda mesa, todo bar, toda festa. E continuava vendendo mais que Coca-Cola. Em 2011, a Coca-Cola lançou a versão zero açúcar, para atender quem queria o sabor sem as calorias. E até isso foi feito com cuidado, mantendo a essência, respeitando a tradição. Porque a Coca-Cola entendeu algo fundamental. O Guaraná Jesus não era apenas um refrigerante. Era patrimônio cultural. Hoje, quase 100 anos depois de sua criação, o Guaraná Jesus continua sendo produzido em São Luís. O sabor característico permanece, a cor rosa permanece, e o nome continua gerando a mesma curiosidade.
Como um refrigerante criado por um ateu pode se chamar Jesus? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, profundamente complexa. O nome é só um nome. O nome do Criador. Mas carrega tudo o que Jesus Norberto Gomes representava: a rebeldia, a ousadia de desafiar convenções, a capacidade de criar algo único em meio à pressão social, a coragem de ser ateu em uma sociedade católica, de ser acusado de ligação com o comunismo em uma época de repressão, de entrar em conflito com a Igreja e transformar isso em parte de sua lenda. O Guaraná Jesus é mais do que bebida. É a prova de que identidade regional pode vencer gigantes globais. É a demonstração de que a autenticidade tem valor comercial. É o testemunho de que um produto pode carregar história, cultura, orgulho e continuar relevante décadas depois. Nas redes sociais, maranhenses falam do Guaraná Jesus com afeto, com propriedade. Me vê um Jesus pedem nos bares e recebem uma lata rosa, gelada, que sabe a cravo, canela, infância, memória. Turistas experimentam pela primeira vez e ficam divididos entre adorar ou estranhar, porque não é um sabor comum, não é mais um Guaraná. É algo completamente diferente. A Coca-Cola mantém a produção exclusiva em São Luís, mantém os empregos locais, mantém a identidade visual, mantém o compromisso de preservar a essência do produto. E o Guaraná Jesus continua sendo a bebida que, no Maranhão, tem participação de mercado superior à da própria Coca-Cola. Um feito único no Brasil, talvez no mundo. Jesus Norberto Gomes morreu em 1963. Nunca soube que sua criação sobreviveria quase 100 anos. Nunca imaginou que a Coca-Cola, a maior empresa de bebidas do planeta, um dia compraria sua fórmula. Nunca viu o Guaraná Jesus se espalhar pelo Brasil. Mas deixou algo que poucos empresários conseguem: um legado verdadeiro. Hoje, quando você vê uma lata rosa de Guaraná Jesus, está vendo a história de um homem que não se curvou, que criou em liberdade, que enfrentou elite, regime político e entrou em choque com a Igreja, e que batizou sua obra-prima com o próprio nome, não por religião, mas por convicção. O refrigerante chamado Jesus foi feito por um ateu, e essa contradição é exatamente o que torna a história tão brasileira, tão verdadeira, tão impossível de esquecer. E agora, eu quero saber: a Coca-Cola salvou o Guaraná Jesus ao preservar a marca, ou comprou justamente porque não conseguiu vencê-lo no Maranhão? Comenta aqui embaixo, porque essa história divide opiniões até hoje.